nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos todos vós que neste dia vos fazeis peregrinos de Fátima e nos reunimos aqui para celebrar a Eucaristia. Bem-vindos. Uma saudação particular, bienvenue à vous, la chorale grégorienne Saint-Augustin de Dakar, du Sénégal. C'est une joie à avoir votre participation qui nous permet de célébrer festivement l'Eucharistie. Uma palavra também particular de saudação aos participantes neste turno do projeto Vem para o Meio. O projeto Vem para o Meio é uma proposta que o Santuário faz, este é o 13º ano já, uma proposta às famílias que têm entre os seus membros alguém limitado, com deficiência, que significa um cansaço acrescido para o resto da família, e o Santuário oferece a essas famílias a possibilidade de nos entregarem os seus filhos. Nós cuidamos com voluntários que não faltam, graças a Deus, para cuidar destas pessoas. Estão cá durante uma semana e durante essa semana, pelo menos uma vez, vêm participar na celebração nesta Basílica. Sois bem-vindos todos vós, muito bem-vindos. Hoje celebramos a memória de São Bernardo, que no século XI significou, promoveu uma profunda reforma da Igreja. Num século particularmente duro da história da Igreja, São Bernardo, que fundou os monges de Cister, a Abadia de Alcobaça é uma dessas fundadas por São Bernardo. Uma reforma. Vir a Fátima é sempre encontrarmos-nos com um apelo à reforma da nossa vida, à conversão do coração. Porque é na conversão do coração que depois se manifesta na vida, é na conversão do coração que tudo começa. Abramos, pois, os nossos corações a este apelo à conversão. Reconheçamos-nos pecadores e invoquemos a misericórdia de Deus para mais dignamente participarmos na celebração destes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, que fizestes de São Bernardo o abade, inflamado no zelo da vossa casa,
uma luz que na vossa igreja arde e ilumina. Concedei-nos por sua intercessão o mesmo fervor de espírito, para vivermos sempre como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, o Senhor veio sentar-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, à família de Beazer. Seu filho Gedeão estava a malhar trigo no lagar para esconder o mal dos Danitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu-lhe: Perdão, meu Senhor. Se o Senhor está conosco, por que nos têm sucedido todas estas desgraças? Onde estão todos estes prodígios que os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor libertou-nos da terra do Egito. Mas agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos de Madiã. Então o Senhor voltou-se para ele e disse-lhe: Vai com essa tua força salvar Israel das mãos de Madiã. Não sou eu que te envio? Gedeão respondeu: Perdão, meu Senhor. Como poderei salvar Israel? A família é mais humilde de Manassés, e eu sou o último da casa de meu pai. O Senhor disse-lhe: Eu estarei contigo, e tu vencerás Madiã, como se ele fosse um só homem. Disse Gedeão: Se encontrei graça aos vossos olhos, dai-me um sinal de que sois vós que me falais. Não vos afasteis daqui, até que eu volte para junto de vós, trazendo a minha oferta para colocar na vossa presença. O Senhor respondeu: Ficarei até que voltes. Gedeão entrou em casa, preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pães ázimos. Colocou a carne num cesto, deitou o molho num tacho, levou tudo para debaixo do carvalho e ofereceu-lhe. Disse-lhe o anjo do Senhor: Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra, derrama o molho sobre eles. Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Saiu então fogo da rocha e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Gedeão reconheceu que era um anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, eu vi face a face o anjo do Senhor. Mas o Senhor respondeu-lhe:
A paz esteja contigo. Não tenhas medo, porque não morrerás. Gedeão ergueu ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é a paz. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor o Senhor abençoará o seu povo. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. O encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos ficaram muito admirados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Que recompensa teremos? Jesus respondeu: em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono da glória, também vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. glória a vós, Caríssimos, vós todos que aqui estáis, vós também os que nos acompanhais através da televisão ou da internet, neste dia em que a liturgia nos faz ouvir estes textos que vimos de escutar, é significativa a coincidência, se é que em Deus há coincidências, a coincidência neste dia, precisamente, à luz destes textos, a presença nesta Assembleia de um grupo, como é o grupo que participa neste turno do projeto Vem para o Meio. Já vos disse há pouquinho o que é o projeto Vem para o Meio, são semanas de férias que nós propomos, que o Santuário propõe há 13 anos já, às famílias que têm um membro afetado, atingido pela deficiência, pelo limite, pela dependência, realidade que implica para essas famílias, nomeadamente para as mães, os pais, os irmãos, quem quer que se ocupe do cuidado destas pessoas, implica um acréscimo de cansaço. E por isso nós propomos uma semana, entreguem-nos os vossos filhos, nós cuidamos. Se quiserdes, ficai connosco, ou então aproveitai e descansai. Muitos dos pais, e estão cá alguns esta semana, ficam a participar. Quem se ocupa do cuidar são voluntários. Neste turno, concretamente, são quase todos jovens que se dispuseram a abdicar de uma semana de férias, digamos, no bem bom, e que vieram aqui entregar uma semana ao serviço destas pessoas. O Evangelho
O Evangelho propõe-nos isto. Propõe-nos que sejamos capazes de entender este mistério. O mistério da pobreza a que Deus nos chama. Diz Jesus, como ouvimos, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Um rico. Os ricos dificilmente entrarão no reino dos céus, diz Jesus. O que é que isto quer dizer? Se pusermos em relação com a última palavra deste Evangelho, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Que riqueza é esta? Que pobreza é esta que nos é pedida para sermos capazes, para nos tornarmos competentes para o reino dos céus? É a pobreza de nos reconhecermos dependentes de Deus. É por isso que as pessoas que participam no Vem para o Meio, pessoas atingidas pelo limite, pela deficiência, qualquer que ela seja, pessoas que fazem em si mesmas a experiência de não terem princípio nem fim em si mesmas, de não se autobastarem, de não serem autossuficientes. É por isso que estas pessoas, que são a razão pelas quais nós realizamos estas semanas de férias, pessoas deficientes, são os nossos mestres na pobreza que Jesus nos pede para entrarmos no reino dos céus. É assim. É esta dependência, é este ser último, os últimos que serão os primeiros. É assim. É descobrirmos que a nossa relação com Deus, que a nossa atitude diante de Deus equivale à atitude de confiança e de entrega de pessoas que, não conseguindo fazer por si mesmo, não conseguindo proteger-se, não conseguindo encontrar segurança, não conseguindo alimentar-se, não conseguindo prestar a si mesmo dos cuidados básicos de higiene, pessoas que dependem em tudo, pessoas que precisam de ser empurradas numa cadeira de rodas, pessoas que precisam de ser auxiliadas a caminhar, pessoas que precisam. Com estas pessoas que precisam, nós podemos ir ao coração da pobreza que Jesus nos pede para entrarmos no reino dos céus. Nós podemos aprender com eles, com estas pessoas que precisam de tudo para viver. Podemos aprender a atitude que somos chamados a cultivar diante de Deus. Precisamos de Deus para viver. Deus não é um adereço. Deus não é uma gaveta que se abre ao domingo ou quando vimos a Fátima e se torna a fechar. Deus é de facto aquele de quem a gente precisa para viver. Precisamos de Deus para existir. A primeira leitura que falava-nos de Gedeão, que foi escolhido para conduzir o seu povo, para se libertar de uma invasão que o povo de Deus estava a sofrer, dos madianitas, de Madiã. E ouvimos o diálogo entre ele e o anjo pede-lhe que seja, e ele diz: Eu que sou de uma família humilde, que sou o último da casa dos... É isto, são os últimos. São os últimos que Deus escolhe. Deus inverte a lógica do mundo. Nós vivemos a vida a procurar ser os primeiros dos maiores, os que mais têm, os que mais vencem, os que mais êxito alcançam, os que mandam, os que têm o poder. Esta é a nossa lógica. Muitos dos primeiros serão os últimos. Querer ser último em vez de querer ser primeiro, quem quer? No entanto, é isso o Evangelho. No entanto, é isso Jesus Cristo. É esse Jesus Cristo que se faz o último, crucificado.
Querer ser o último. Não querer ser o primeiro. Não querer ter êxito e triunfar e ser rico, sacrificando tudo e todos à volta por causa dos meus projetos, por causa do meu próprio sucesso. São os últimos. São estes últimos que estão a participar na semana Vem para o Meio. São últimos que nos ensinam como estar diante de Deus. Deus escolhe os últimos, escolheu Gedeão, o último da casa de seu pai, e escolhe estas pessoas. E estes voluntários que abdicam de uma semana de férias para servirem estas pessoas, estão em contacto com os grandes mestres. Porque na sua dependência ensinam-nos o que há de mais essencial da vida. E o que há de mais essencial da vida é que nós precisamos uns dos outros. É que o segredo da felicidade não é vencer, não é dominar. O segredo da felicidade é reconhecer que precisamos uns dos outros. E assumir, na relação com as pessoas, como na relação com Deus, assumir a necessidade que temos deles. A necessidade que temos de Deus. Precisamos de Deus. Mas quem é rico e a partir da riqueza cultiva a autossuficiência, eu sou eu e basto-me. Quem exerce sobre os outros relações de domínio e de poder, por exemplo, na relação matrimonial, por exemplo, na relação com os filhos, por exemplo, nas relações laborais, na própria amizade. Não é por aí a felicidade. Não é por aí o reino dos céus. E é por isso que estes últimos que participam semana após semana ao longo do verão, neste projeto Vem para o Meio, estes últimos já são dos primeiros, sendo ainda últimos, porque estão no fundo da escala, não servem para nada, só dão trabalho. E são os primeiros, porque são nossos mestres, que nos ensinam o segredo da verdadeira felicidade. Este segredo que nos torna capazes do reino dos céus, que é aceitarmos precisar dos outros, não querermos ser os primeiros, bastarmos-nos com o amor que cuida. Ensinam-nos como estar diante de Deus, reconhecer-se assim, pequenino, filho. É por aqui que o Evangelho passa. E como Deus se serveu de Gedeão, o último, também se serve-se de vós, que se calhar não entendeis o que eu estou a dizer, mas quero dizer-vos que Deus serve-se de vós para nos salvar, para nos interpelar, para nos levar a reconhecer a verdade do que somos. E a verdade do que somos não é o poder que alcançamos, não é o sucesso que atingimos, é apenas o que amamos. É disto que se trata. E vós que cuidais, não deixastes tudo, como aqui diz, mas deixastes para trás uma semana, abdicastes de uma semana que podias gozar para servir. Este diálogo de Jesus com os seus, nós que deixamos tudo, o que havemos, o que receberemos, e ouvistes a resposta. Tudo em Deus. Caríssimos, às vezes achamos que o mundo está perdido. O mundo não está perdido. Enquanto houver últimos, enquanto houver quem se lhes dedique, o mundo não está perdido. Enquanto houver últimos dependentes e quem cuide deles, o mundo não está perdido. O mundo assusta, como assustou há dia de um título do jornal que diz que em Portugal
só 18% dos bebés com trissomia 21, só 18% é consentido que nasçam. Sim, o mundo está assustador, mas não está perdido, porque há 18% que nascem, e há quem os queira como são, e há quem os ame, e há quem cuide. São os últimos que salvam o mundo. E Fátima é um lugar disso mesmo. Aquelas 3 crianças eram últimos, completamente irrelevantes, crianças ignorantes, filhos de pobres. Foi a eles que Deus escolheu. Foi por eles que Deus nos fez chegar da boca de sua mãe, transmitida a essas crianças, o apelo à conversão, que não podemos deixar de fazer, doa o que doer. Obriga-nos, a misericórdia de Deus obriga-nos a interrogar, a questionar, a dizer que condenar ao aborto 82% das bebés com trissomia 21 obriga-nos a dizer, a misericórdia obriga-nos a dizer, é pecado. Mas a misericórdia também nos faz olhar para os 18% de pais que querem ter esses filhos e dizer, o mundo não está perdido. Nós vivemos a querer ser os primeiros. Essa é que é essa. E o que Deus nos pede? O que é que Deus nos diz? É que os últimos é que são os primeiros. Nesta celebração, além de todas as razões que já dissemos, temos também 2 casais que há 25 anos vivem em matrimónio. Vamos dar graças a Deus com eles e por eles. Caríssimos António e Carla, António e Conceição, há 25 anos que percorreis a vida unidos pelo sacramento do matrimónio. Hoje vindos a Fátima para dar graças a Deus pelo dom da vossa vida como marido e mulher e desejais renovar diante do Senhor os compromissos que há 25 anos assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Peço que todos de pé acompanhemos a oração destes esposos, rezando também por eles e por todos os casais. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O santuário tem uma prenda para vos dar, é o símbolo do santuário, o Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora disse a Lúcia na aparição de junho, quando ela se viu que ia ficar sozinha, porque souberam que o Francisco e Jacinta morreriam breve, e Maria disse-lhe: e tu sofres muito? O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduz até Deus. Por isso é que este coração, que é o símbolo do santuário, tem um espelhinho embutido. A ideia é olhar para o espelhinho e ver-se a si mesmo a morar no coração imaculado de Maria. Isso exige ser pequenino. O Senhor vos confirme na fidelidade e na fidelidade com aqueles que amais. Irmãos e irmãs, Jesus não condenou a riqueza, mas disse que é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. Peçamos com fé: fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelas ordens contemplativas e medicantes da Igreja, para que, pelo seu modo de viver, mostrem aos fiéis que é possível ser feliz sem ter riquezas. Oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelas ordens e consagrações religiosas e por cada um dos membros que as compõem, para que não acumulem bens, mas os deem aos pobres. Oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Por aqueles que o Senhor chama ao seu serviço, para que não tenham medo do futuro, mas aprendam a entregar-se nas mãos de Deus. Oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelos que vivem com dificuldade e problemas, para que encontrem trabalho estável e administrem bem as suas casas. Oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que o Senhor seja a riqueza do nosso coração e o seu amor transforme os nossos sentimentos. Oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Senhor Jesus, que sendo rico vos tornastes pobre, fazei que os corações dos que vos ouvem confiem mais em vós do que em si mesmos e no que têm. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, o sacramento da unidade e da paz, ao celebrarmos a memória de São Bernardo, que, ilustre em palavras e obras, trabalhou incansavelmente pela concórdia na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Bernardo e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Oremos. Fazei, Senhor, que este alimento celeste produza em nós o seu fruto, para que, animados com o exemplo de São Bernardo e instruídos com a sua doutrina, nos dediquemos de todo o coração ao amor do Verbo encarnado. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Bendigo agora os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, se estáis de viagem, ou se estáis em férias, umas boas férias, uma boa viagem, se ficais por Fátima, um bom dia de peregrinação. E que este dia de peregrinação seja para todos, para cada um, a experiência de encontro com São Francisco e Santa Jacinta e Lúcia. Aprender com eles o que é isto de ser escolhido, de ser pequenino, de ser último, de ser preferido de Deus. É uma ilusão viver a querer ser o primeiro. É uma ilusão que mata quem a tem e mata à sua volta. É ser último, porque é os últimos que Deus escolhe. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ave, 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 Ave,